Eu acordei como uma manhã qualquer, com uma vontade imensa de viver. Parece que algo dentro de mim, uma chave havia virado, e eu comecei a perceber quão valiosa era a vida. Então, eu olhei para a pessoa que estava do meu lado, a minha esposa, e simplesmente eu agradeci. Olhei para o meu quarto, as coisas que tinha, e aquilo me trouxe uma felicidade imensa. Quando eu saí, abri a porta do meu quarto e fui ao quarto do meu filho e percebi que ele estava dormindo calmamente, com saúde, em paz, eu me tornei uma pessoa ainda mais grata. E fui observando cada coisa que eu tinha e cheguei na cozinha e vi um café pronto para que eu pudesse comer, para que eu pudesse tomar, e aquilo me trouxe uma alegria imensa. E quando eu acabei de tomar aquele café, eu estava pronto. Mas pronto para quê? Pronto para o meu dia. E quem sabe o meu último dia. Essa reflexão eu comecei a escrever um livro. E se fosse o seu último dia? E se fosse a sua última oportunidade de fazer alguma coisa? E se hoje, você que está aí nos assistindo, fosse a última oportunidade de você estar assistindo um TED? A última oportunidade de você estar participando de um evento? Como você faria? Você daria mais intensidade ou estaria mais intenso, prestando mais atenção? E a reflexão ela não acaba apenas aí. E se fosse o seu último dia no trabalho, o seu último dia com a sua família, o seu último dia com as pessoas que você ama? Como você faria? De que forma você faria? O seu último abraço? O seu último beijo? A sua última refeição, o seu último momento com as pessoas que você diz que ama, com as pessoas que você importa. E essa reflexão eu faço. Porque se nós começarmos a olhar dessa maneira, e se fosse nosso último dia, quem sabe algumas pessoas olhariam para trás e diriam: poxa, eu vivi uma boa vida, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Como Paulo fala, eu vivi uma boa vida. Ou você olharia para trás e diria: poxa, quantas coisas eu poderia estar fazendo, poderia ter feito e não fiz. Quantas coisas eu não precisaria ter feito e eu fiz. Quantas pessoas eu magoei e que eu não precisaria ter magoado. Quantas coisas, mas parece que no nosso último dia essa percepção vem na gente. Parece que no nosso último dia a gente começa a perceber essas coisas. E por que isso acontece? Porque no nosso último dia, nós somos acometidos de uma sabedoria que nós não temos. E o que eu chamo da sabedoria da sombra da morte. Você percebeu que algumas pessoas aqui tiveram experiência de quase morte? Experiências que eu também já tive. E que parece que tudo aquilo não valeu a pena e a gente poderia viver de uma maneira diferente. De uma maneira mais intensa, sendo pessoas mais gratas, pessoas mais felizes, não se importando tanto com o que os outros pensariam sobre nós, poderíamos viver melhor. E essa sabedoria, ela vem quando a gente está perto do fim da nossa vida. Só que o problema é que nenhum de nós, ou a maioria de nós, não sabe quando vai ser o nosso último dia. A maioria de nós não sabe quando vai ser, e que bom que não sabemos, porque talvez não viveríamos da maneira que deveríamos viver. Mas se fosse o meu último dia hoje, eu faria coisas diferentes. Porque a sombra da morte, ou quando estamos chegando perto da morte, ela nos ensina coisas extraordinárias. E que paradoxo, não é? A morte nos ensina sobre a vida. A morte nos ensina como viver. E a minha avó me ensinou isso. Porque um período da minha vida eu vivi com a minha avó. E existia uma pessoa que ia toda noite na casa da minha avó. A minha avó dava janta para ele e ele ia embora. Só que eu nunca entendi, porque eu sempre achei aquela pessoa no sentido literal da palavra, folgada. Poxa, vem, come e vai embora. Mas a minha avó sempre dizia: poxa, Ivan, mas se eu posso dar, por que eu não vou dar? Mas hoje eu entendo que a minha avó, ela estava com sabedoria e que me faltava sabedoria. E ela tinha essa sabedoria da sombra da morte. E se hoje nós conseguíssemos desenvolver essa sabedoria?
Se hoje a gente aprendesse a viver da maneira que realmente deveríamos viver, se hoje a gente aprendesse a valorizar as pessoas como nós deveríamos valorizar, porque as pessoas não são eternas do nosso lado. Quantas pessoas ou quantos velórios você já foi, em que as pessoas falavam tantos elogios, tantas coisas boas para aquela pessoa que já não poderia mais ouvir, talvez. E quantas vezes, quantas oportunidades a gente poderia ter falado isso, vivido isso, abraçado aquelas pessoas. E quando eu falo assim, ei, pode ser o seu último dia. Algumas pessoas dão risada, algumas pessoas fazem piada e algumas pessoas falam assim, baixa na boca, menino, você não sabe nem o que você está falando. Mas, de fato, pode ser o seu último dia. Quem é que pode me afirmar de 100% de certeza que amanhã estará vivo? Eu não sei. Eu não tenho certeza. Pode acontecer qualquer coisa e a gente pode não estar vivo e talvez não aproveitou a oportunidade de fazer algo tão majestoso, tão glorioso como viver, como abraçar, como beijar, como viver intensamente cada momento. E realmente, pode ser. Pode ser o nosso último dia, porque num dia, em 24 horas, aproximadamente no mundo, morre 150 mil pessoas. E durante a minha apresentação, aproximadamente morrerão 2.000 pessoas no mundo. A gente não quer falar sobre isso, mas é necessário. Eu espero, sinceramente, que não seja você. Mas se for, espero que você aproveite muito esse evento. E se fosse meu último dia do trabalho? E por que eu coloquei isso? Ivan, por que você colocou isso? Porque algumas pessoas, quando eu fiz uma pesquisa nas redes sociais, falaram para mim assim, se fosse meu último dia, eu nem ia trabalhar. E talvez você que está assistindo responderia isso também, que não iria trabalhar. Mas deixa eu te perguntar, o trabalho também não é vida? Estar lá no trabalho também não é vida? Estar talvez fazendo algumas coisas que às vezes você talvez não goste, também não é viver? Será que a gente vai viver somente os finais de semana? Tudo é vida. E como eu realizaria o meu trabalho se fosse a minha última oportunidade? Eu daria o meu melhor. Eu me entregaria ao máximo. Eu queria sim deixar um buraco na vida das pessoas, que ela dissesse, poxa, como o Ivan faz falta aqui. Como seria bom ter ele aqui. Ou seja, se fosse o meu último dia de trabalho, eu ia querer deixar sim o meu legado. E pode ser o meu último dia de trabalho, pode ser a última oportunidade que eu estou me apresentando no TED, ou vendo um TED, ou falando com você. E talvez seja a última oportunidade que você tenha de ver um TED. E quantas pessoas apresentaram aqui, jogaram ideias, jogaram sementes para você. Agora cabe a gente pegar essas ideias, colocar no bolso, ou a gente aproveitar os nossos dias. E foi me perguntando o que eu faria se fosse meu último dia, e me pergunta aí, o que eu faria para a humanidade se fosse o meu último dia? O que eu faria para as pessoas? Existe um ditado que diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Ou seja, existem algumas coisas que eu vou fazer e que talvez eu não vou colher. Existem algumas sementes que eu vou lançar que talvez eu nunca vou ver o fruto. Mas não importa. Não importa o que eu estou fazendo para a humanidade. Pequenas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia e que pode impactar uma geração todinha. Ivan, mas eu não tenho grandes coisas. Como, por exemplo, muitos bilionários que doam toda a sua fortuna no final da sua vida. Eu não tenho uma fortuna, talvez você não tenha. Bom, ao menos eu não tenho. Mas eu tenho algo que talvez muitas pessoas precisam, que é um abraço, um ombro amigo, um ouvido para escutar aquele que precisa. Hoje talvez não seja o seu último dia, mas viva como se fosse e se entregue para as pessoas também. Se importe com as pessoas também que estão ao seu lado. Intensidade. Seja intenso com as pessoas que estão com você. Aí talvez é o suprassumo daquilo que eu sempre falei sobre o último dia. Como eu viveria com os meus amados e como você viveria com os seus amados. Talvez você está aí na sala da sua casa e você está assistindo com algumas pessoas que você ama, ou que ao menos da boca para fora nós falamos todos os dias que amamos, filhos, pais, amigos, e a gente diz que ama, mas às vezes a gente não fala. Ivan, mas o fulano sabe que eu amo ele, a fulana sabe que eu amo ela, o meu pai sabe que eu amo, mas por que você não fala? Por que você não chega? Aliás, eu tive uma experiência
ao escrever esse livro, porque eu enviei várias mensagens de áudio para algumas pessoas e falei assim: fulano, você é muito importante para mim. Enviei para o meu pai, para minha mãe, e falei assim: eu sou muito grato por tudo que você fez por mim. Por quê? Porque eu estava com essa convicção que se fosse o meu último dia, eu gostaria de falar isso para o meu pai e para minha mãe. O meu pai, ele não chorou, porque ele é um pouco mais fechado, mas a minha mãe chorou. E ela falou assim: Ivan, essa foi uma das coisas mais bonitas que eu ouvi. E tudo partiu de um princípio, de eu simplesmente fazer as coisas como se eu não tivesse uma outra oportunidade. E essa é a convicção que precisamos ter. Talvez nós não vamos ter uma outra oportunidade de abraçar a pessoa que a gente ama, de beijar a pessoa que a gente ama, de estar perto das pessoas que a gente ama. Não dê aquele abraço apertado que é tão demorado. Aliás, dê esse abraço. Dê esse abraço apertado, demorado. Não faça tão depressa isso. Faça como se fosse uma despedida. Quantas vezes nós saímos da nossa casa, dos nossos lares e não nos despedimos das pessoas que estão lá como se elas estivessem lá para sempre. Mas um dia você vai sair do trabalho e talvez a pessoa não vai estar lá. Talvez um dia você vai sair para o trabalho e você pode ser que não volte. E você viveu realmente o que você queria viver. Porque existe uma diferença enorme entre viver e sobreviver. Sobreviver é apenas existir. E viver é estar intenso em cada momento. E eu não faria inimigos. Com certeza, se fosse meu último dia, eu talvez pediria perdão para muitas pessoas. Mas eu jamais faria inimigos. Sabe por quê? Porque eu descobri que não vale a pena. De fato, não vale a pena fazer inimigos. Ou brigar com pessoas. Então, uma vez eu postei uma coisa nas redes sociais e algumas pessoas vieram me criticar. E eu peguei e mandei um áudio de 3 minutos para essa pessoa, falando das minhas razões, daquilo que eu achava sobre aquilo, e depois eu peguei e deletei, como muitos de nós fazemos às vezes. Por quê? Porque eu descobri que não vale a pena. O que era mais importante? Uma frase ou um amigo? Eu coloquei na balança e descobri que vale muito mais um amigo. A vida é como um clique, e ela está passando como um clique, algo rápido, algo ligeiro. A vida está passando. E, aliás, existe até um filme que se chama Clique, que é uma pessoa que estava lá, o protagonista do filme, e que em alguns momentos ele não queria viver, e ele acelerava. E em alguns momentos que ele queria que chegasse, e ele passava para aquele momento. E às vezes nós vivemos assim. Existem aqueles momentos tristes que a gente não quer viver, que a gente quer acelerar, mas a gente tem que viver aquilo também. E existem alguns momentos que são maravilhosos, que a gente quer viver, a gente não vê a hora de chegar àquilo. E a gente esquece da nossa jornada, que a jornada também é vida. Então, ao invés de querer viver apenas momentos especiais, aproveite as vésperas também. Viva as vésperas também. Viva mais intensamente cada momento. E falando nisso, eu lembro de uma história. Que eu vivi com o meu irmão. A gente ganhava presentes, mas em datas mais especiais, como o Natal e às vezes no aniversário, a gente ganhava um presente. E existia um certo Natal que o meu irmão ganhou uma bola. Ele ganhou uma bola de um time de futebol, o time do coração dele. Só que eu também queria ganhar uma bola. E quando ele ganhou aquela bola, eu fiquei feliz por ele, mas a minha expectativa era de também ganhar uma bola. Só que isso não aconteceu. E por que não aconteceu? Porque quando eu vi a embalagem do meu presente, ele era quadrado. Então, se não fosse uma bola quadrada, eu deduzi que não poderia ser uma bola. Mas na minha mente talvez passou que poderia ser uma outra coisa, quem sabe uma chuteira. Temos uma bola e uma chuteira. E a felicidade, ela chegaria para nós. Só que não era uma chuteira. Era um carrinho boiadeiro. Um carrinho com vários boizinhos de plástico. E eu olhei para aquilo e disse: eu não estou feliz com isso. Eu não queria isso. Eu queria uma bola também. Só que aquela bola que meu irmão ganhou, a gente começou a jogar, brincar. E o carrinho que eu ganhei, a gente também começou a brincar. Talvez você vai querer uma bola e a vida vai te entregar um carrinho. Talvez você vai querer viver só momentos felizes, mas a vida vai te entregar alguns momentos que são um pouco mais tristes.
Só que tudo é vida. Todo momento é vida, todo segundo é vida. Então não espere o momento perfeito, não espere a oportunidade perfeita, mas faça o momento perfeito, faça a oportunidade perfeita. Não existe dias especiais, porque todos os dias são especiais para aqueles que sabem viver. A vida às vezes vai te entregar um carrinho, e o que você está fazendo com as dificuldades que a vida está te entregando? E eu faço uma reflexão para a gente encerrar esse momento, que é uma grande reflexão. E eu queria falar sobre esse trem que você está vendo na imagem. A nossa vida é como se fosse um trem, e nós estamos lá dentro, observando a paisagem passar. E talvez a qualidade da nossa viagem não está na velocidade, mas no quanto a gente consegue aproveitar a paisagem. A nossa vida também pode ser comparada à fumaça que sai desse trem, que logo você percebe, mas logo ela some e a gente não se dá mais conta. A nossa vida é como se fosse um presente, o presente que está na mão dessa menina. Cabe você aceitar viver esse presente intensamente ou você deixar a vida passar e perceber que perdeu uma grande oportunidade de viver quando a sua vida já está no fim. E eu queria refletir sobre essa neve também, porque essa neve muitas vezes, para algumas pessoas, pode representar felicidade e para outras não. Porque tem pessoas que gostam de dias de sol e tem pessoas que gostam de dias mais nublados. Só que quem aprende a viver, e se fosse o seu último dia, pode ter certeza, você não se importaria se estivesse chovendo, sol ou se estivesse fazendo neve. Você apenas viveria intensamente. E sabe mais de uma coisa? Você queria que aqueles momentos fossem eternos. Você gostaria de segurar o relógio e dizer, não vai, não passa tempo, fica, porque eu quero aproveitar um pouquinho mais a vida, as pessoas que eu amo. E para encerrar, eu quero terminar com uma frase de Ana Vilela, que a vida é trem-bala parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. A vida está passando, os momentos estão passando, e eu espero que você aproveite e viva com intensidade a sua vida. Muito obrigado a todos, paz e prosperidade.